Meus caros, então, eu penso que vocês tenham entendido essa questão da honra subjetiva e honra objetiva. Deixa eu só ver aqui o quadro que tá. Honra subjetiva e honra objetiva, tá certo? A honra objetiva é a reputação do cidadão, né? É como as outras pessoas lhe veem na sociedade. Já a honra subjetiva é o que a pessoa pensa sobre si, né? São os valores, é a sua dignidade. E dependendo do crime contra a honra, um vai afetar a honra subjetiva, o outro afetar a honra objetiva, né? Nesse quadro comparativo aqui dos três crimes, para a gente já ter uma ideia da diferença dos três crimes. Não quero, vocês não podem não saber isso. Vocês sabem direito, devem saber a diferença. Que a calúnia é a mais grave delas, porque você imputa a alguém um fato criminoso, tá? Por outro lado, a difamação, quem vai estudar agora, é quando você imputa a alguém, né, um fato desonroso. E esse fato pode ser falso ou verdadeiro. Até verdadeiro é crime, se você estiver atribuindo a alguém um fato desonroso. Então, atinge a sua honra objetiva, né? Porque nós estamos falando aqui em atingir sua honra objetiva. Então, pouco importa se é falso ou verdadeiro. A gente vai ver isso agora. E a injúria é a mais comum, quando você xinga alguém, né? Você chama a pessoa de safado, sem vergonha. Você está xingando a pessoa, está sentindo mal com aquilo, né? O que ela pensa de si mesmo, você está falando o contrário, né? Então, são os três crimes, basicamente. Vamos ver um por um. Antes de começar a ver um por um, ontem nós vimos as imunidades. Algumas pessoas não cometem crime contra honra, né? Por exemplo, o primeiro grupo de pessoas que possuem a imunidade para crime contra a honra são os deputados. Deputados e senadores. Nós vimos na aula de ontem, que os deputados, né, eles são livres para exercer a sua função. Se a função deles é essa, de defender os seus programas, suas ideias, eles não podem ser punidos por falar, né, desde que esteja em razão de sua função. Né? A primeira imunidade foi essa. A segunda tipo de imunidade, nós vimos que são para os vereadores, tá? Os vereadores também têm a imunidade, mas a diferença é que os vereadores, a imunidade deles, né, que também tem que ser no exercício da função, tem que ser na circunscrição do município, né? O vereador também não comete crime de difamação, por exemplo, ainda que não esteja na Câmara. Mas se ele estiver dando uma entrevista em relação à sua função de vereador, ele não comete crime, desde que esteja dentro do seu município, tá certo? Se ele tiver dado essa declaração em outro município, é crime. Na aula de ontem, nós vimos também, por último, a imunidade dos advogados. O Estatuto da OAB, né, artigo 7º, parágrafo 2º, vocês têm que saber para a prova da ordem. Deixa eu desligar isso aqui que está pitando, tá, gente? Deixa eu desligar aqui. Só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu sair aqui. Só um minuto, gente. Voltando. Nesse Estatuto do OAB, no artigo 7º, a redação original previa que o advogado possuía essa imunidade também no exercício de sua função para 3 tipos de crime: injúria, difamação e desacato. Desacato é um crime contra funcionário público, contra a honra, sim, mas de funcionário público. A gente vai ver no semestre seguinte, né? Aí veio o Supremo Tribunal Federal e falou que não, o desacato não pode constar aí. O advogado deve sim responder
pelo crime de desacato. Julgou inconstitucional essa imunidade. Aí o advogado passa também a não possuir, então, imunidade para desacato, possuindo apenas para injúria e difamação, observando que foi deixado de propósito, o legislador não quis dar a imunidade para o advogado no que tange a calúnia, tá? No que tange a calúnia, não. Então, se o advogado inventar que o cliente do outro roubou o outro, aí já é crime, porque quando você inventa que alguém comete um crime, você comete calúnia. E para calúnia, o advogado não tem imunidade, certo? A gente viu isso ontem. E nós vimos, então, o crime de calúnia, passo a passo. Na aula de ontem eu falei que esse é muito conteúdo, né? Vocês viram passo a passo o crime de calúnia, o que é calúnia, crime comum, né? Aí dividi aqui os requisitos da calúnia, quando você imputa um fato criminoso para alguém, e esse fato deve ser falso, né? Mas mais do que um fato, fato criminoso, né? Fato tem que ser criminoso. Se eu inventei que alguém roubou o banco, que alguém furtou alguma coisa, né? E o terceiro requisito, que esse fato imputado deve ser crime, né? Não sei se você sabe, né? Existem crimes e contravenções penais, que são infrações penais menos rigorosas, né? Punidas com prisões simples, de até 15 dias. Essas contravenções penais, então, eu não posso entendê-la que a pessoa que imputa a alguém uma contravenção penal comete crime de calúnia. Não posso, porque a redação do artigo 138 nos diz que imputar a alguém, vamos ler? Imputar a alguém, artigo 138 fala, fato criminoso ou fala em crime? Olha aqui, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, quer dizer que se eu falar, inventar que alguém cometeu uma contravenção penal, eu não cometo crime de calúnia, porque a redação é clara. O crime é quando eu falo que alguém, quando eu invento que alguém cometeu um crime. Contravenção penal não é crime, né? Então, se eu invento que o João Caicai sustenta a banca do jogo do bicho, de mentira, se eu invento isso, eu não cometo crime, porque o jogo do bicho é uma contravenção penal, e dá o crime, né? Como é também a contravenção penal de vias de fato, contravenção penal de perturbação ao sossego e outras aí, tá certo? A calúnia, ainda, nós vimos quem pode ser vítima da calúnia, vimos pessoa jurídica pode ser, os mortos. Gente, o parágrafo 2º do artigo 138 fala que os mortos podem ser vítimas de calúnia, porque a pessoa morre e você começa a falar mal dela depois de morta, né? A família não vai gostar daquilo, a família não vai gostar e quer, então, uma reparação. Mas a pessoa já morreu, mas nesse caso, foi claro o parágrafo 2º ao prever a punição de quem calunia os mortos, tá certo? No parágrafo 1º, 138 também, né, paga a pessoa que também que propaga a verdade, desculpa, gente, a pessoa que propaga esse fato criminoso inventado também responde pelo crime. Aí falei com vocês ontem para tomar cuidado, então, com redes sociais, né, que a gente acaba passando para frente. O tal do encaminhar. Eu já iniciei pessoas, muito, né, aqui em Mate Pobre, Campo, em todas as cidades que pertencem a essa delegacia, né, Pedra Bonita, Cerecida, Santa Margarida e Caputira, pessoas que, né, fizeram aí, o fake news, né, a notícia fake, e esse fake news acabou sendo, por exemplo, uma calúnia, e o que acontece? A pessoa só encaminhou. Ah, eu só encaminhei, doutor, não fiz nada, não. Eu não consegui apurar, talvez, quem criou aquela notícia falsa, mas eu consigo ver aqui que você foi um dos que passou para frente. Então, você comete o crime. Ah, mas isso é muito errado, não fui eu que inventei. Você não inventou, mas olha o que fala o parágrafo primeiro. Da mesma pena incorre quem propala, quem divulga a calúnia. Então, quando você joga nos grupos, né, faz o start,
joga para frente o impulsionamento, né? Estava na moda nas campanhas, né? O impulsionamento das matérias falsas, você pode cometer esse crime. Eu já iniciei pessoas aqui, tá? É muito fácil provar, né? Só juntar, a pessoa joga no grupo, qualquer um no grupo. Sempre se joga uma coisa no grupo, tem alguém que está te printando, né, gente? Para ter depois um trunfo contra você. Então, cuidado. Depois leva na delegacia para a gente, está na prova que você foi um bobo que propalou o fake news, né? Exceção da verdade, terminamos a aula nesse ponto. Matéria é mais difícil esse trecho agora, né? Esse tópico, porque a exceção da verdade é difícil até de compreender que título é esse, né? O que é isso? O próprio Código Penal não explica o que é exceção da verdade, né? Isso que é o pior. Ele fala que é possível a exceção da verdade, mas não explica o que é. Então, resta para a doutrina, para os professores, e o que eu faço agora, é explicar para vocês o que é a exceção da verdade. Tá certo? Então, a gente viu ontem que a exceção da verdade é a possibilidade, a faculdade que é dada para a pessoa que está sendo acusada de calúnia, dela levantar o dedinho e falar assim: olha, seu juiz, eu não posso responder por esse crime, não. Eu não inventei nada. Foi ele mesmo que cometeu esse crime. Como que ele está me processando por calúnia aí? Foi ele mesmo. Então, quero provar que foi ele, porque quando eu provo que foi ele, pronto, não tem mais nada falso aqui, né? Bacana isso? Você viu isso ontem, né? Aí, né, como eu disse para vocês, o Código Penal não explica o que é, só fala nas hipóteses em que é cabível, né? Aí tem que decorar essas 3 hipóteses aí. Vocês viram ontem, a verdade é essa. Ele escolheu assim, né? O Código Penal escolheu essas são as hipóteses em que cabe, em que não cabe, né? E por fim, terminamos a aula falando que é um crime formal. Por que é formal? Né? Nós fizemos um trabalho sobre isso, nós aprendemos a diferença de crime material, crime formal, né? E crime de mera conduta. O crime formal é aquele que não exige a produção de um resultado naturalístico para se consumar. O crime de calúnia já se consuma no momento em que eu proferi os fatos desonrosos e criminosos, né? Eu não tenho que provar que minha honra estava no nível 10, agora está no nível 8,5. Está no nível 5, agora está no nível 2. Não, tá certo? No momento que você proferiu, o crime já se consumou. Pois bem, continuando a matéria, o ponto que paramos. O segundo crime contra a honra é a difamação, tá? Só um minuto. É a difamação. Artigo 139. Difamação muito comum de ocorrer. Muito comum, inclusive das pessoas fofoqueiras, que cuidam da vida dos outros, cometem muito esse crime aqui. Tá? Por quê? Vou explicar por que cometem muito esse crime e talvez nem percebem. Né? A vítima percebe. Quem sofre a difamação percebe, né? A gente, quando está na pele, a gente sente. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo. E esse fato ofensivo, gente, pode ser falso ou pode ser verdadeiro, pouco importa, tá? É a sua reputação. Então, se a reputação que está sendo atingida, nós estamos falando de honra objetiva, tá certo? A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, é uma IMPO, né? É uma infração de menor potencial ofensivo. E sendo uma infração de menor potencial ofensivo, já falei com vocês em outras oportunidades, né? Que então cabe toda a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Não preocupe, vocês vão estudar isso ainda. Mas a Lei do Juizado Especial traz regras diferenciadas para o procedimento penal. Nesse caso, desde a delegacia, deixe de ser um inquérito, vai ser um TCO, tá? Na verdade, nem vai ser TCO aqui, né? Porque é de ação privada, né?
Na aula passada eu falei com vocês, né, diferente da ação penal pública, ação penal condicionada à representação e ação penal privada. Essa aqui é privada, então vai ser uma queixa-crime. O advogado tem que entrar com uma queixa-crime, né? Assistam a última aula. Não sei se eu postei a aula semana passada, né? Terça passada. Eu expliquei para vocês essa matéria de ação penal pública condicionada à representação, falei com vocês, né, tudo, o trâmite, fica na delegacia até o dia que a pessoa vai lá e fala, quer representar. Aí o delegado pode, então, prosseguir, mandar para o fórum, aí o Ministério Público pode fazer denúncia, essa é condicionada à representação. Mas existe, falei com vocês que existiam ainda aquelas ações penais privadas. A gente vai ver isso daqui a pouco aqui dentro dos crimes contra a honra. Nas privadas, eu falei com você que o advogado que tem que entrar com uma queixa-crime é o caso da difamação. É uma infração no menor potencial ofensivo e da ação penal privada. Veremos na próxima aula. Tá certo? O sujeito ativo aqui é qualquer pessoa. Então, é um crime comum, né? Se qualquer pessoa pode cometer o crime, estamos falando, então, de um crime comum. Exceto qualquer pessoa, professor? Quase qualquer pessoa, né? Exceto aquelas pessoas que possuem as imunidades, que aprendemos na aula de ontem. Então, quando eu falo que quem comete crime de difamação, todos, qualquer um, crime comum, exceto os deputados, senadores e vereadores, tá? Sendo que deputados, senadores, vereadores só estão imunes de cometer esse crime quando estão no exercício de sua função, quando estão falando algo que tem a ver com o exercício de sua função, né? Já os vereadores também decidem a função, mas na circunscrição do município, lembrando disso. O elemento subjetivo da calúnia é o dolo, apenas. Não existe eu... Estou em calúnia de difamação, gente. Desculpa. Mas também é o dolo, por isso que eu confundi. Também é o dolo, mas vamos seguir a ordem do slide. Então, o que é difamação? Vamos saber o que é agora? É a imputação de um fato ofensivo à reputação da vítima. Essa conduta, né? Então, deve atingir a honra objetiva da pessoa. E esse fato que eu estou imputando a alguém deve ser um fato determinado. Quero que vocês grifem no caderno de vocês a palavra determinado. E trouxe um exemplo para vocês. Olha aqui. João bebe pinga e fica tonto na rua todo dia. O que vocês acham? Isso é difamação? É, né? É difamação. Estou contando aqui um fato e um fato determinado. Olha, eu falei que João bebe pinga, falei qual é a conduta dele, falei que ele fica tonto na rua todo dia. Contei um fato determinado, tá? Agora, o que é mais interessante, esse fato pode ser falso ou verdadeiro. Ainda que João beba pinga todos os dias na rua, sai caindo na rua fora, dorme no passeio, quando eu falo isso, eu estou contendo informação. Estou. Ah, mas é verdade, professor, não interessa, é verdade. Não interessa. Esse crime existe, mesmo que seja verdadeiro o que você está falando. O que você não pode é conversar fiado. Você não pode preocupar com a vida dos outros para diminuir essa pessoa, diminuir a maneira como ela é vista na sociedade. Tá? A colega, sei lá, a colega faz programa, garoto programa, aí chega na sala de aula, se conta para todo mundo, olha lá, ela chegou ali e tal. Gente, o que tem? Mas você está falando isso por quê? Ah, ela bota a bolsinha na esquina. Ah, ele usa droga, ele é drogado, fica drogado na rua fora. Ah, João é um garoto de programa. Aí ele chega na sala de aula, todo mundo já olha para ele assim, ah, então é você, né? Para o menino, para a menina, porque você começou fiado sobre ele. E não adianta, ah, eu vou provar que é verdade, meu filho, o que você tem a ver com a vida dos outros? Nada, nada.
Existe um crime para isso, o crime de difamação. Eu repito, vou frisar muito isso, o crime de difamação existe independente do que você está falando, seja falso ou verdadeiro. Será crime quando você desonrar alguém, quando você contar algo que esteja diminuindo alguém, você esteja fazendo com que aquela pessoa chegue no local e seja vista diferente pelas pessoas, porque você está ofendendo a sua honra objetiva. O que é honra objetiva que vimos na aula de ontem? A maneira como você é visto pela sociedade. Tá certo? Ah, fulano de tal está pulando a cerca e está saindo com a esposa do outro, com o marido da outra. Você tem dúvida que isso aí você está ofendendo a honra objetiva das pessoas envolvidas? Tem certeza, né? Aí você vai, conta isso, espalha, coloca em rede social. Imagina só o estrago que você faz. Então, pode ter certeza que as pessoas envolvidas, as 4 pessoas envolvidas, né, vão ser vistas de forma diferente, as 4, né? Os 2 que estão pulando a cerca, os outros 2 que estão sendo passados para trás. Todo mundo aí está sendo exposto por você. Está tendo só um objetivo maculado, certo? Então, gente, boca fechada não entra mosquito. Não vamos preocupar com a vida dos outros, não, tá certo? Ainda mais em WhatsApp, gente, pelo amor de Deus. Porque se você deixa uma prova muito fácil, né? A pessoa vai lá, tira print e leva para a gente na delegacia. Doutor delegado, olha aqui, minha amiga tirou o print que prova que a fulana falou isso de mim. É, pronto, tá aprovado aí, né? Agora sim, elemento subjetivo. O dolo, né? Não existe difamação culposa, né? Sempre se comete esse crime quando tem a intenção direta de macular a honra de alguém, né? Eu converso fiado e com isso eu, então, maculo a honra subjetiva de alguém, tá certo? Tem gente entrando na sala agora ainda. Ok. Também, assim como era a calúnia, a difamação também é um crime formal, tá? Também é um crime formal. Independe de eu ter que provar que houve um efetivo dano à reputação. Eu não tenho que provar que a reputação que aquela pessoa tinha na sociedade era de Maria Santinha e agora ela não é mais Maria Santinha, agora é Maria Pafrentinha. Não, não tem que provar que a reputação dela era nível 10, agora é nível 8. Era nível 4, agora é -2, negativo. Entende isso? Tá? É formal. Se eu tivesse que provar o quantum que foi diminuída a reputação, aí eu estaria falando em crime material, né? Que deixa resultado, então eu teria que provar com o resultado. Aqui não, no momento em que eu profiro as palavras que vão denegrir a sua imagem, está-se então configurado e consumado o crime de difamação. Tá certo? E em que momento que esse crime de consumação, então, esse crime de difamação se consuma? Aqui eu coloquei no quadro para você, se consuma no momento em que terceiro toma conhecimento, né? Porque no momento em que a terceira pessoa toma conhecimento, é o momento exato em que a reputação dessa pessoa foi atingida, né? No momento que está na minha cabeça, né? Ninguém tá, a reputação não mudou. Quando eu falo com os outros, com a terceira pessoa, aí sim, a reputação dela já foi ofendida, né? Estão acompanhando, gente? Sim ou não? Sim ou não?
Vamos ver se escreveu sim, querido professor. Vamos ver quem escreveu. Vamos ver. Ih, tudo seco, ok, sim. Nem para ser um sim, querido professor. Lá, melhorou. Aí, a gente. Parece que eu estou querendo ser, como chama? Negócio de turma aí, ó, paraninfo, né? Querendo. Olha só. Então, agora nós vamos tratar do exceção da verdade. Vimos na aula de ontem que a exceção da verdade é uma regra geral, né? É na calúnia, porque eu não posso pagar, né, pelo crime de calúnia se eu estou falando a verdade, porque o crime não é o crime de calúnia, o crime de ontem não se configurava quando de fato eu atribuía a alguém um crime que ele não cometeu. Então lá eu tinha que provar a verdade, e quando eu provava a verdade, afastava-se o crime. Aqui, gente, é o contrário. Aqui a regra geral é não admitir ser fã da verdade. O que é isso? Eu custava entender quando eu era aluno, né? Eu tive que estudar para entender, porque passa batido, não dava exemplo para a gente, não entendi. Mas olha para você ver como que é fácil entender. Se a difamação é quando eu imputo para outra pessoa um fato desonroso, e esse fato pode ser falso ou verdadeiro, tanto faz. Então, o que adianta eu provar que o que eu falei é verdade? Matemático isso, hein? Raciocínio lógico, na verdade, né? O que adianta provar se o fato, que a conversa fiada que eu fiz, fulano de tal tá pulando a cerca assim, eu vou provar. Aí eu vou falar com você assim, meu filho, e daí se você provar isso? O que muda? O que muda? Esse crime de difamação não está punindo quem fala mentira, não. Está punindo quem mancha a reputação do outro, coração fiado. E você fez isso, independente de ser falso ou verdadeiro. Consegue compreender a explicação por que não existe a exceção da verdade? Exceção da verdade é uma defesa, né? Eu levanto o dedo e falo, quero me defender, quero falar que o que eu falei é verdadeiro, sim, porque aí eu não cometo crime. Mas a difamação não faz diferença. Porque o crime se consuma quando você conversa fiado, independente de ser falso ou verdadeiro. Então, não adianta eu querer provar a verdade dentro desse incidente chamado exceção da verdade. Não adianta. Por isso que a regra geral aqui é não se admitir, tá? Mas o parágrafo único do 139 traz uma única exceção de quando vai caber. O artigo 139, parágrafo único, fala que a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, temos uma exceção. A regra geral é não cabe, e a exceção é cabe exceção da verdade se a ofensa for contra um funcionário público. Essa é a exceção, tá certo? A exceção é, então, se a ofensa for contra o funcionário público. Por quê, professor? Por que se eu conversar fiado sobre um professor, falar com o professor, sobre o servidor público, se eu falar com um professor de escola pública, se eu falar que um juiz, que um delegado, que o professor está dormindo em serviço, está dormindo em serviço, eu estou conversando fiado, é uma difamação. Mas nesse caso aqui, é interessante que a administração pública saiba que se o seu servidor está fazendo algo errado. É interessante para a administração pública saber que o seu funcionário está dormindo no horário de serviço. Então, nesse caso, vai caber, porque quando você provar a verdade, você vai estar ajudando a administração pública a punir esse servidor, a corrigir esse servidor que está fazendo algo desonroso em serviço. Então, por isso a explicação que o legislador permitiu, quer saber, vem cá, me conta aqui, é verdade mesmo? Então, me conta. Tá certo? Então, você tem que saber decorar que é o contrário por conta da lógica. Se o crime se consuma mesmo com o fato sendo verdadeiro,
A regra geral, então, não se limitícia quando é verdade. É só uma exceção quando for funcionário público. Tá certo? Gente, vamos parar aqui porque vai cair a aula. Eu vou encher minha garrafinha d'água aqui e vamos passar para a segunda parte da aula, beleza? Ok? Ok, né?